Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Startupei, um projeto aqui idealizado por Reginaldo José Schollenberg e eu, Glauber Rodrigo. Olha só que legal! Ele lá do Sudeste e eu aqui do Nordeste, juntos, para trazer para vocês conteúdos sobre empreendedorismo, sobre negócio, mas todos esses conteúdos ligados, direcionados a startups. Isso aí, uma linguagem diferente do que você está acostumado aí a ouvir nesse mundo chamado de startups. Não é, Reginaldo? Isso aí, Glauber. Eu acho que esse é um projeto bacana, no sentido que a gente vem trazendo exatamente uma visão muito pessoal e principalmente de negócios em cima disso. Eu tenho visto muito por aí, na verdade, essa questão de startups, e eu vejo muito um show em cima disso, né? Ele está ficando muito mais midiático do que de negócios. E é muito bom a gente falar sempre às claras sobre esse assunto, até por quê? Porque os empreendedores estão aí no dia a dia e eles precisam fazer negócios e não viver de um show. O que você acha, Glauber? Cara, falou tudo, né? Olha, vocês já viram aí como é que vai ser o peso do Startupei, né? Como é que você vai poder acompanhar. Nós elaboramos, não foi, Reginaldo, dentro de várias temáticas, todas envolvendo essa base do empreendedorismo dentro do mundo das startups, e selecionamos alguns temas importantíssimos e dividimos em episódios em temporadas. Então, essa primeira temporada aqui, nós vamos falar sobre empreendedorismo, né? Sobre construir a base do seu negócio, da sua startup. E olha só que interessante. Antes de vocês estarem questionando aí, poxa, os amigos de Reginaldo, o pessoal que é dos negócios dele, já conhece todo mundo do Reginaldo. Meus amigos, o pessoal do meu negócio, me conhece aqui, o Glauber. Mas você que caiu aqui no Startupei, deve estar se perguntando, quem são esses dois loucos que vieram falar de negócios, de startup? Então, aqui, ó, eu sou mentor de negócio e consultor empresarial, trabalho com foco em liderança, gestão estratégica e liderança humanizada, né? E essa parte de negócios, eu estou aqui trabalhando o meu conhecimento. Essa parte de startup, cara, o mundo das startups, tanto você como eu, vamos aprender muito com o Reginaldo. Glauber, eu na verdade, vou aproveitar então me apresentar um pouquinho. Estou 35 anos nesse mercado de empreendedorismo, né? É um pouquinho de tempo, eu acho que cada cabelo branco tem várias assinaturas aí pelo tempo. Mas 32 anos desses eu empreendi com as minhas empresas. E sempre de uma forma tradicional, negócios, fazendo vendas girar, fazendo as coisas acontecerem, né? E há 3 anos atrás eu vendi minha empresa e comecei a entrar neste mundo de startups. E vou te confessar que eu levei um choque num primeiro momento, né? Por quê? Porque tudo acontece com mais agilidade, com aceleração, com uma loucura toda, e muitas vezes a gente esquece o principal, que é a parte de vender, de fazer com que a roda gire na empresa e tudo. Então, o Reginaldo hoje, né, está muito mais ligado a startups, está fazendo mentorias, relacionadas principalmente à estratégia e comunicação dos produtos, vendas e na parte de investimento. Mas eu convivo 3 anos afundado nesse mundo de startups. Esse mundo, né, Reginaldo, até o vocabulário é um vocabulário diferente, né? Eu caí no mundo das startups há mais ou menos um ano e meio, né? E como você, também assim, não algo novo, porque a gente tem essa base, essa formação ligada aos negócios, né? Mas uma forma diferente da gente trabalhar tudo aquilo que a gente vivenciou, né? Hoje você com essa parte também de investimento que você falou, que a gente vai tratar aqui para mostrar para vocês como funciona tudo isso, mas assim, dentro das temporadas, dentro dos episódios. Mas como eu falei, hoje a gente separou aqui a formação, a base, né? Nós sabemos que para se criar uma startup, nós precisamos de quê? De uma boa ideia. E para empreender, nós também precisamos de uma boa ideia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que você tem a sua ideia inovadora, que vai resolver o problema de certos tipos de pessoas ou números de pessoas, você acabou de dar um pontapé inicial ao empreendimento, não é isso, Reginaldo? É isso Mas aí. as pessoas estão presas à questão da startup, acabam deixando de lado a formação do negócio, né?
E aí, Reginaldo, do seu ponto de vista, a gente trabalhando no início de uma ideia, o que é que o cara que está tendo essa ideia maravilhosa, que vai ser, né, a startup dele, tem que se preocupar nessa formação de base? Eu sempre vejo três pilares muito fortes no comportamento das pessoas que são empreendedoras. Primeiro, a criatividade, que a pessoa precisa ter a criatividade para começar a gerar novas soluções em cima dos problemas. E esses são os grandes diferenciais das startups. Só que só a criatividade como um comportamento não adianta nada, porque isso precisa para ação, né? A gente precisa transformar essa ideia em alguma coisa. Seja ela uma aplicação, seja ela uma metodologia, seja o que for, a gente precisa transformar isso. E aí eu já pulo que o cara sai um pouquinho da criatividade e vai para a inovação, justamente pensando em como inovar isso. E aí, deste pulo da inovação, ele tem dois momentos. Ele pode estar dentro de uma empresa inovando, ou ele pode colocar o empreendimento dele no ar. E aí ele passa a ser também, ter um comportamento empreendedor, né? Ou seja, é uma trilha que a gente precisa ter. A gente precisa ser criativo, a gente precisa ser inovador e, ao mesmo tempo, ser empreendedor. E tudo isso, para mim, desde que eu olho os meus anos de prática e de empreendedorismo, eu vejo que isso tem que ser um comportamento naquilo que você faz, né? É verdade, Reginaldo. Reginaldo tocou num ponto importante e eu chamo a atenção, né? Hoje, essa nomenclatura ela já está no mercado. Mas quando a gente falava em empreender, a primeira coisa que a gente relacionava era você ter o seu próprio negócio, um negócio externo. Se você trabalhava na empresa de Reginaldo, decidiu empreender, você colocaria um negócio para você. Só que hoje nós temos um termo intraempreendedor, que são aquelas pessoas, como o Reginaldo falou ali, que podem empreender dentro da empresa que elas estão, né? Trazer a inovação, usar a criatividade, e tudo isso está relacionado à questão do empreendedorismo. E outra, quando a gente decide empreender, quando eu falo de empresa, quando eu falo de negócios, Reginaldo, uma problemática que surge muito é que a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho tempo para estar me empreendendo, como funciona uma empresa, como é que eu vou taxar a questão de percentuais, de margem de lucro, essas coisas e tal. Mas quando a gente fala isso, nós falamos em você conhecer como é que se faz, não necessariamente entender como acontece o processo, né, Reginaldo? E isso aí é um problema de muitos que estão começando no mundo das startups. O começo de cada negócio vai ser entre problema e solução, né? Não adianta a gente querer, eu quero entender como é que isso vai ser, a contabilidade disso, como vai ser o financeiro disso, porque, na verdade, você tem que iniciar alguma coisa. Então, você, sendo um inovador, tendo uma ideia inovadora, você parte do problema para a solução. E aí sempre é uma coisa interessante que eu vejo no empreendedores, é que eles se apaixonam muito mais pela solução do que pelo problema. E a gente, na verdade, tem que olhar e gostar muito mais do problema, se apaixonar por ele, porque a gente quer resolver ele de alguma forma, e a solução, ela vai mudar durante um trajeto do empreendedorismo, durante o trajeto da própria empresa, durante o crescimento da empresa. Por quê? Porque à medida que a gente vai colocando essa solução no mercado, ela também vai recebendo conselhos, dicas, sugestões de quem usa. Por isso que é importante também vender, porque aí nós vamos ter mais um ponto de crítica, né? É verdade, olha, isso é muito interessante, porque parte daquele ponto. Não existe solução sem problema. Não tem como a gente criar uma solução se a gente não tem um problema, não é verdade? E esse ponto de observação, ele é importantíssimo, porque as pessoas que estão empreendendo, inovando, criando as suas startups, têm que ter esse conceito de sempre melhorar, né? Tem que ter sempre essa noção que algo nunca vai ter algo tão bom que não possa ser melhorado, que não possa ficar melhor. E a gente tem vários exemplos aí no mercado, né? Um exemplo bem claro aí, aparelho de telefone, não vou citar nomes aqui não. Mas por que todo ano se lança um aparelho de telefone? A mesma empresa, a mesma marca lança um modelo diferente. Porque é algo que eles conseguiram melhorar dentro de um ano, né? Então, resolvendo um problema de alguém, estão em cima daquele problema, várias soluções surgiram no decorrer do processo, no decorrer da jornada que Reginaldo falou. Então, assim,
dando um pontapé inicial nessa parte desse episódio 1, né, construindo a base, primeira coisa, você tem que ter essa noção do que você vai fazer, que problema você está tentando resolver. Como o Reginaldo citou, conhecer, entender e se apegar ao problema, não é, Reginaldo? Isso, e entender ele exatamente no mercado, né? Então, você vai criar a tua solução, você vai começar a conversar com possíveis clientes, e aí eu sempre tinha uma forma de fazer que eu buscava um cliente amigo, onde esse cliente amigo buscava e validava a minha solução, né? Mas eu queria comentar ainda uma coisa sobre aquilo que você falou antes, né, Glauber? O que um empreendedor precisa ter, né? Ou o que ele ganha, o que ele perde com tudo isso, quando ele diz assim, poxa, eu tenho uma ideia inovadora, não vou intraempreender e quero empreender agora. O que ele perde, né? No meu caso, eu tive vários pontos de perda. Primeiro, a perda salarial, né? Eu tinha um salário de X e passei a ter X dividido por 100. Por quê? Porque eu estava começando o meu negócio. Esse é o primeiro grande impacto, né, na vida da gente. O segundo grande impacto é que você perde a tua identidade como referência no mercado. Eu era o Reginaldo da empresa Y e eu ligava para todo mundo e todo mundo me atendia porque eu era da empresa Y. Quando foi o Reginaldo Schollenberg, da empresa Reginaldo Schollenberg, ninguém mais lembrava de mim muitas vezes, em vários casos. Ou como não tinha uma referência, então você acaba sendo a estrutura do teu negócio. Então eu sempre falo que a gente tem que ter um ponto muito forte, que o empreendedor tem que ter, que é a inteligência emocional dele. Por quê? Porque é isso que vai segurar ele em várias dificuldades que vão existir no dia a dia. Não só do problema-solução, mas no dia a dia da própria empresa, da família, do convívio com amigos e do mercado em geral. Isso é verdade, Reginaldo. E aí, nessa transição, né, quando você decide empreender, literalmente, vamos falar no empreendimento como um fator externo, né? Quando você decide empreender, é onde você literalmente tem a consciência, porque isso é realidade, você tem a consciência que estabilidade não existe, né? Porque até então, quando você tem aquele seu salário X por mês, você tem aquele seu recebimento mensal, enfim, você tem uma certa, vamos dizer assim, impressão que tudo está estável, né? Você tem uma estabilidade. Mas a estabilidade, Fábio Augusto fala muito nisso, né? Que instabilidade não existe, não existe. E quando você passa a empreender, você sabe que, literalmente, um dia é uma coisa, o outro dia você zera, você reseta, começa tudo de novo, né? Todo dia é uma experiência nova, todo dia é um passo que você tem que dar para você poder fazer acontecer. E a nossa mentalidade, ela tem que estar muito forte. A gente tem que ter muito essa questão da consciência, né? Logo no início, surge muito aquele sonho, né, Reginaldo? Eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, isso vai chegar a tal ponto. Só que quando a gente se depara com a realidade, a gente sabe que não é tão assim como acontece. Não estou querendo desmotivar ninguém, mas, como o Reginaldo falou, a gente tem que ter um entendimento da realidade. Então, planejamento é muito importante nesse ponto de partida. Planejamento e ação. E isso eu gosto muito de dizer. Planejamento mais ação é a fórmula do resultado. Sem planejamento, o resultado pode não ser favorável. Sem ação, não há nem resultado, né? E Glauber, eu acho que isso não é nenhuma questão de desmotivar quem quer ser empreendedor, né? Verdade. Porque, veja, nós somos empreendedores, como é que a gente desmotivaria os outros, né? Mas, na verdade, é deixar de vender o sonho de ficar rico, de ganhar dinheiro de uma hora para outra, e sim fazer com que ele tenha um propósito de vida, que é um plano. Isso a médio e longo prazo, né? Eu sempre falo assim que hoje, nesse mundo de startups, e aí talvez aconteça assim, a gente vende realmente um sonho, né? Todo negócio é escalável, tudo vai ganhar dinheiro, tudo vai se transformar em uma fortuna, e a gente sabe, né, que nem sempre vai ser assim. Tem negócios, por mais que hoje eles estejam olhando isso como uma startup, né, a gente tem que olhar isso que ele pode ser um negócio tradicional.
e não ser uma startup escalável. Ela sim vai ser escalonável, ou seja, se ela vai crescer, ela precisa ampliar. Quando a gente fala de escalável, né, a gente está falando de uma coisa que eu fiz e eu posso escalar isso para 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas, e a minha estrutura vai ficar quase a mesma coisa. Quando a gente fala de algo escalonável, um negócio tradicional, eu tenho que pensar que se eu quero dobrar o meu tamanho, eu tenho que dobrar a minha estrutura. Então, eu acho que esses pontos são justamente para clarear um pouco a vida do empreendedor, em saber que a rota dele não vai ser fácil. É verdade, exatamente. E uma coisa que eu achei muito interessante na sua fala foi quando você falou a questão do propósito, né? O pessoal falou, pô, mas quando a gente cria uma empresa, cria um empreendimento, você não quer dizer que não tenha um objetivo financeiro? Claro que tem. A gente sabe que o financeiro, ele é um combustível, né? Ele mede resultados. Mas Reginaldo foi muito feliz quando ele falou na questão do propósito, né? Da realização. Pode ter certeza que se você encontra um propósito, se você faz acontecer, se você resolve um problema de alguém ou de algo, o dinheiro vai ser consequência do seu trabalho bem feito. O dinheiro ele vai ser os frutos do que você está plantando, não é, Reginaldo? Assim, tudo isso vai ser um aprendizado na tua vida também. Porque você não vai conseguir de uma hora para outra ser um empreendedor e se tornar um empresário, né? Um empresário que já tenha sucesso. Você vai empreender em determinados momentos e até chegar no caminho onde você vai virar um empresário e realmente ter sucesso. Ter sucesso ou com um negócio escalável ou com um negócio tradicional. Mas você pode chegar ao sucesso, né? E eu sempre tenho uns pontos, Glauber, que eu coloco assim, que a gente, e volta naquilo que você falou, né? Que a gente, também como empreendedor, a gente tem que entender um pouco do mercado, a gente tem que entender um pouco de leis, a gente tem que entender o que se passa no governo, a gente tem que entender de vender, principalmente, que isso é hoje o que eu vejo de maior falha nas startups. Elas têm um produto, às vezes, maravilhoso, mas não sabem comunicar e colocar isso no mercado. E eu acho que tem um ponto muito importante quando você se torna empreendedor. Você tem que encontrar pessoas que sonhem o teu sonho. Verdade. Muito forte porque você sozinho, você vai conseguir trilhar um certo caminho, né? E você não consegue ser um cara que faça tudo. Então você precisa ter pessoas que acreditem no teu sonho e sonhem com você. Esse é um ponto importantíssimo, porque existe uma divisão de tarefas, uma divisão de aprendizado e uma divisão de esforços. É verdade. E é aí que entra aquele ponto, né, que eu falei, você tocou novamente agora, né, a questão do conhecer. Você não precisa ser nenhum expert em determinado assunto, porque senão você não vai sobrar tempo para você trabalhar no que você realmente está proposto a fazer, né? Mas o Reginaldo ele tocou num ponto importantíssimo, a questão de leis. Você conhecer, você está pensando, depois lá na frente vai ter um episódio falando sobre essa questão de levar ao internacional a sua startup, né, Reginaldo entende muito desse assunto aí, e uma das partes que mais pesa, né, Reginaldo, é a questão da cultura. A questão da cultura. Existem coisas que aqui no Brasil vão dar certíssimo, mas se você tentar levar para a Ásia, não é a cultura deles lá. E aí, será que vai dar certo lá? Então, assim, tudo isso aí está dentro de uma coisa que a gente falou no início aqui, a questão do aprender. A jornada empreendedora ela é uma jornada de aprendizado. E é uma jornada de aprendizado para quem se propõe a aprender. E existe uma frase que o pessoal fala muito, né? Que é, nós somos eternos aprendizes. E um dia desse eu estava numa reunião e escutei essa frase justificando um erro que tinha acontecido nessa sessão que eu estava, né? E aí eu fui, depois eu modifiquei a frase e coloquei, né? Nós somos eternos aprendizes desde o momento que nos decidimos a continuar a aprender. Então, se você é classificado como aprendiz, é porque você está sempre buscando aprender. E se você se propõe a empreender, meu caro amigo, minha cara amiga, pode ter certeza. O aprendizado vai ser contínuo, o aprendizado deve ser contínuo, o aprendizado vai fazer parte da sua jornada, não é? Com cada cliente novo, a gente vai aprender mais um pouco. Com cada concorrente, né?
com cada concorrente novo, a gente vai aprender mais algumas coisas. A gente tem que ficar sempre atento a tudo que acontece à nossa volta, né? À volta do nosso negócio, para começar também realmente a aprender e aprimorar aquilo que a gente faz. Então, essa é uma questão muito séria. Você passa a ser um aprendedor oficial, né, profissional. Você tem que aprender todos os dias, todas as coisas, e você ser realmente a estrutura. Então, quando você é empreendedor, e talvez essa também tenha sido uma dificuldade minha lá atrás, de você realmente se conscientizar que eu não tenho mais o setor financeiro, muitas vezes, eu não tenho mais o setor de RH, o setor de viagens, o setor que tinha na empresa onde eu trabalhava. E eu passo a ser esse cara que passa a ser o suporte para todo mundo, né? E por isso a importância de você achar pessoas que sonham o teu sonho, os teus sócios. Esse é um ponto muito importante. Você não pode passar na rua e dizer assim, eu quero esse cara de cabeça branca, esse cara de camisa vermelha aqui, como sócios, e não saber se eles vão sonhar aquilo que você está sonhando e vão realmente te apoiar nas horas difíceis, né? Eu poderia elencar aqui mais algumas coisas assim, com relação a amigos, a sócios, a família, né? E esses caras que estão sonhando o sonho junto com você é que vão te reerguer todos os dias e vão dar força para o outro. Então, a gente não pode escolher sócios aleatoriamente. A gente tem que realmente selecionar eles de uma forma onde você tenha ganhos, tenha confiança neles e eles tenham confiança em você para que possa transmitir um ao outro os momentos difíceis, né? É verdade. Essa parte de sociedade aí, ela vai casar muito bem no episódio que a gente vai falar sobre investimentos, né? Porque quando se tem a startup criada, as ideias, a primeira coisa que o pessoal procura é tipos de recursos para fazer a ideia voar, né? E uma delas é a questão do investimento, né? E aí, Reginaldo falou uma questão interessantíssima, que é a questão do sócio, né? De como você escolher o sócio. E eu na vida, eu sofri muito com isso, Reginaldo. Eu tive algumas sociedades e feitas com amigos, literalmente por amizade. E nenhuma delas deu certo. Porque, na época, quando essas sociedades foram criadas, a base delas foi a amizade. Não foi a paixão pelo propósito que eu tinha, né? Na última, por exemplo, eu tive uma sociedade, um escritório. A pessoa é uma pessoa queridíssima, uma grande amiga minha, mas ela não tinha paixão por aquilo que era o objetivo, né? E, assim, a sociedade não deu certo. Nem a minha deu certo, nem a sua vai dar certo. Então, é como o Reginaldo falou, essa é uma outra coisa que, no decorrer da jornada do empreendedorismo, você, empreendedor, você, empreendedora, tem a necessidade de saber que pode acontecer, né? E tem que estar preparado se acontecer, para poder até evitar que isso aconteça, né, Reginaldo? E aí sempre vem os belos dos contratos que a gente tem que ter em questões de sociedade. Mas isso, de novo, vai ficar lá para frente. A gente está fazendo um apanhado. A gente está fazendo um apanhado geral, na verdade, do empreendedor, né? E a gente acaba tocando nesses assuntos porque, de alguma forma, eles se tornam importantes na jornada do negócio. E é esse ponto que a gente quer chegar, exatamente a mostrar para vocês, depois de você se espelhar como empreendedor, qual é a tua jornada de negócio. E por isso as nossas temporadas, né? É isso aí, é verdade. Para falar a verdade, então, resumindo tudo isso que a gente acabou de falar para vocês, o primeiro episódio do Startup, a gente fica muito assim, cheio de energia, querendo trazer muitos detalhes para vocês de como vai acontecer, mas como a gente falou, o Startup vai ser, essa primeira fase, né, ela vai ser dividida em temporadas com alguns episódios. Essa primeira temporada a gente vai tratar muito disso, da base do empreendedorismo, né, de como construir empreendedorismo. Saiba você que é isso, é um caminho. Você está dando o pontapé inicial hoje, e durante esse caminho a gente vai trazer essas informações, vai debater situações. Então, o Startup está aqui para isso, para clarear, para ser o farol nessa sua jornada, nesse seu caminho, que vai com certeza te levar a grandes resultados, né, Reginaldo? Glauber, eu queria botar uma pimenta agora nessa conversa. Vai lá, Reginaldo. Esse é um ponto muito delicado, né? Você e tua família quando você vai empreender. Se eu falei pessoas que sonham teus sonhos como sócio, você tem a tua família. Que muitas vezes não sonham
o mesmo sonho que você. Exatamente, Glauber. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é convencer a todos que a sua empresa tem futuro. Você tem que conversar com a tua família, você tem que deixar claro aonde você está indo e até colocando todos os riscos, porque eles são para onde você vai voltar todo dia depois de se estressar Verdade. como empreendedor. E eles precisam te dar apoio. Você tem que pensar que talvez você vai deixar por uma temporada de fazer viagens com essas famílias. Talvez deixar de sair com amigos, porque você não tem o dinheiro mais para apostar. Você está apostando dinheiro aonde? No teu negócio, no teu futuro, no teu propósito. E no propósito, claro, também que a tua família vai ter, né? Talvez você tenha que, em alguns momentos, apostar o teu patrimônio pessoal. E você precisa ter a tua família do teu lado ou te apoiando, porque senão isso vai virar uma briga. E a gente sabe que em dias ruins, em momentos ruins, né, os nossos negócios também vão mal. Ficar ouvindo os avisos que a situação está ruim, porque nem sempre está bom, e a gente, como empreendedor, a gente tem um foco no negócio e tudo vai bem, mas os boletos estão vencendo em casa. Como é que a gente faz? Como é que a gente anda com isso? E, assim, você está próximo. Então, eu acho a família e amigos, né, um ponto muito importante do empreendedor. Por quê? Porque os amigos são para trocar ideias e pegue amigos sinceros. Pegue amigos que te deem... Não, cara, isso aí você está fazendo errado. Isso aqui, não, isso aqui ficou jóia. Pessoas que realmente te dizem sim ou não. Porque todos os que te dizem sempre sim, né? Ou, não, tá jóia. E tá vendo que o teu barco está afundando, talvez esses não sejam também teus amigos ideais, para quem você deve perguntar as coisas. E a tua família, para mim, são dois pontos muito importantes no negócio. Você precisa trazê-los junto, de alguma forma, para que eles também sejam a tua sustentação fora do teu empreendimento. Verdade, verdade. Olha, tudo isso aí, pessoal, fazem parte, são materiais para a construção desse nosso empreendimento, né? Vamos chamar assim empreendimento aqui. O final dessas temporadas de Startup Pay, com certeza a gente vai ter um empreendimento muito legal, vai estar resolvendo o problema de muitas pessoas e tenho certeza que será compartilhado por outras pessoas para a gente cada dia melhorar mais e mais. Então, hoje a gente trouxe os materiais, mostrou para vocês aqui qual é o nosso projeto, né? A gente, fazendo analogia, uma construção, a gente começou a limpar o terreno, começamos agora a construir a parte de base para a gente começar essa nossa jornada agora, rumo a uma startup que é um negócio, que surgiu de uma ideia, que tudo isso é o empreendimento, né, Reginaldo? É isso aí. Na verdade, o empreendimento é uma opção de vida, né? Uma opção. O estilo de vida eu gosto de dizer. Eu diria, depois de 35 anos, que eu não saberia mais voltar e trabalhar dentro de uma empresa, fazer as mesmas coisas todos os dias. Mas isso também é meio utópico, porque você acaba fazendo essas coisas dentro do teu empreendimento, né? Eu mesmo quis dizer assim, não, eu quero ser empreendedor para não ter chefe. Você tem ilhas de chefe. Todos os seus clientes são teus chefes de alguma maneira. Né? Então, tudo isso, na verdade, se transforma e você passa a ser a parte central de todo esse negócio que está girando, esse empreendimento. E você é o centro disso, você está no olho do furacão. Né? E eu vou botar mais uma pimenta, Glauber. Vai lá. Porque a questão hoje é botar um empreendedor na linha em que ele tenha que aprender, né, ou tenha que se conscientizar de que ele tem que conviver com tudo isso. E todos os pontos que nós falamos até agora é essencial a inteligência emocional. E esse outro ponto que eu vou tocar agora, talvez também seja todo de inteligência artificial, emocional, né? Por quê? Porque ele começou o empreendimento dele, ele tem que desenvolver o produto, ele tem que, de alguma forma, vender, ele tem que pagar as contas, e pagar as contas das empresas, da empresa, do empreendimento, e pagar as contas dele como pessoa física. Ele tem que atender bem os clientes. Eu vejo muito cara com startup que diz assim, cara, eu só não gosto de ter cliente. Mas, cara, então não seja empreendedor, porque você não ter cliente significa você não empreender.
é quem paga as nossas contas. Eu acho que tem um drama que às vezes acontece no empreendedorismo, né? Principalmente para o empreendedor e até para ele explicar na família dele, que é o quê? Quando a gente está começando, quem está no risco são sempre os sócios. E às vezes a gente precisa de uma pessoa externa. E a gente não pode trazer todo mundo como sócio, porque uma empresa com 10 sócios, ou com 5 sócios, ou com 8 sócios é muita opinião. Uma empresa boa, no meu ponto de vista, é 2, 3 sócios, e aí é uma boa discussão. Algo que dê ímpar para que possa ter uma votação. Mas você vai trazer pessoas que às vezes vão ganhar mais que você. E você vai ter que você paga essa conta e você está fazendo milhões de coisas a mais do que essa pessoa, porque ela é especialista naquilo que você contratou, mas você está pagando ela mais do que você ganha. Aí a tua família diz assim, mas como esse cara ganha mais que você, que é um empreendedor? Só que a gente não pode esquecer que a gente está criando o nosso negócio. Esse cara está de passagem pelo nosso negócio. A gente está comprando o conhecimento dele naquele momento. E um outro ponto que quando eu falo de sócios, né, é que a gente vai ter problemas entre famílias e amigos, a gente não pode esquecer que os nossos sócios vão ter idem isso. Eles talvez também tenham problemas com a família, onde eles vão ter que explicar, onde eles vão ter que conversar, onde a família vai apertar o pescoço dele, vai dizer assim, cara, como você não traz dinheiro desse empreendimento? Que coisa louca isso! Esses também são pontos que eu sempre coloco que fazem parte dessa inteligência emocional, porque você convive com tudo isso que nós falamos até agora, ao mesmo tempo, no mesmo percurso, com as mesmas pessoas. Então, qual é esse ponto, né? Qual é o teu ponto de equilíbrio, não só financeiro, mas emocional, para você ser empreendedor? Verdade. Olha, então vocês já viram, né? Então, hoje, primeiro episódio do Startup Podcast. Você vai poder ouvir o Startup Podcast no Spotify. A gente vai estar aqui também no YouTube. Você também pode assistir o Startup Podcast. E toda semana a gente vai estar trazendo um episódio novo para vocês aqui, acompanhando essa nova jornada, esses episódios, essas temporadas. E hoje, a temática dessa base foi inteligência emocional. Né? A gente faz tudo nesse pontapé inicial da inteligência emocional. Eu só queria agradecer a presença de vocês que estão assistindo na sua casa, que estão compartilhando, né? Dizer meu muito obrigado por você ter parado para ouvir ou para assistir o nosso Startup Podcast. Compartilha, está só começando uma grande jornada aí. Meu querido Reginaldo, agradecer também, né, pela essa ideia, né, da gente ter os dois vivenciar esse sonho juntos, né? E com certeza vamos trabalhar juntos para que a gente possa construir um grande empreendimento. Glauber, eu acho que a gente vai trazer um conteúdo provocativo para todo mundo, né? Com certeza. E essas temporadas, cada assunto desses vai gerar muita polêmica. O que a gente pode fazer é realmente a gente deu o pontapé inicial, largamos a corrida, largamos um mundo de pensamentos para todo mundo, né? E a gente gostaria muito de ter vocês em todos os outros episódios, porque não que a gente vá trazer a solução, mas nós vamos trazer talvez alguns caminhos, né? Ou formas de fazer, ou formas de passar. E isso eu e o Glauber estamos trabalhando vários dias e há algum tempo, e vamos trabalhar ainda mais debatendo cada um desses assuntos para que a gente possa trazer um conteúdo de excelência para vocês, mas não de uma forma midiática, e sim de uma forma real, o dia a dia do empreendedor, o dia a dia do empreendimento, e nós vamos indo assim. Obrigado a todos aí pela atenção, obrigado por estarem aqui com a gente, obrigado por nos escutarem e obrigado pela ajuda de vocês em compartilhar esse conteúdo, porque tem muita gente aí para escutar isso. Pessoal, gratidão, né? E o Startup vai ficando por aqui. O primeiro episódio da temporada 1, né? Do empreendedorismo, construindo essa base, esse alicerce. Ginaldo, meu querido, muito obrigado. E a gente se vê no próximo Startup. Abraço a todos aí. Tchau, tchau.